Bom, então hoje nós vamos dando sequência, né, ao livro 50 anos depois. Nós estamos no quarto capítulo da segunda parte, que se chama de Minturnes a Alexandria. Na semana passada nós vimos que a Célia chegou em Minturnes, né? E por condução da espiritualidade do próprio avô, ela chegou na casa de um senhor e que se chama, né, é conhecido pelo menos ali naquele local como Marinho, só que ele não tem esse nome. E ele estava contando a história dele para ela. Ele sentiu uma confiança muito grande, uma afinidade muito grande com a Célia e a Célia também com ele. Mas no meio da história, quando ele está falando sobre o que tinha acontecido no passado dele, ele cita o nome do avô da Célia, né, o Quinéio Lúcio. E nesse momento a Célia se comove, né, fica muito sensibilizada, mas ele segue contando. E a gente chegou no ponto em que ele termina a história e ele percebe que a Célia estava chorando. E é a partir daqui que nós vamos continuar. Mas chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas, a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no imo do peito dolorido. Por que choras, minha filha? Ajuntou com brandura. Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente ao coração? A filha de Elvídio não respondeu, dominada pela emoção do momento, mas o ancião continuava surpreso e melancólico. Acaso terás também uma história amargurada quanto a minha? Apesar da fé ardente que presinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa, se as dores te pesam na alma desiludida, recorda a palavra do Mestre quando exortava em Cafarnaum: Vinde a mim todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, mas ainda aqui deveremos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho do Cirineu que o ajudou a carregar a cruz. Ele, que já era a personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas, mas, se puderes, lê em meu coração e verás que no meu íntimo palpita por ti a afetividade de um pai. Tua presença desperta-me inexplicável a misteriosa simpatia. Confiei ao teu espírito o que daria somente à filhinha adorada que me precedeu nas sombras do túmulo. Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, dize-me algo de tuas dores. Repartirás comigo os teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve. Então ela não tinha conseguido falar nada ainda, né? Mas ele já percebe e se assim coloca à disposição do que ela precisasse, para que ela pudesse se abrir se ela tivesse essa necessidade com ele, né? Ouvindo aquelas exortações carinhosas e espontâneas, que não mais escutara desde a morte do avô, cujo nome fora ali pronunciado pelo ancião de Minturnes como um ponto de referência à sua confiança, Célia, depois de acomodar o pequenino adormecido, sentou-se ao lado do seu benfeitor, com a intimidade de quem o reconhece de muito, e com a voz entrecortada de reticências da sua emoção profunda, começou a falar. Se me tendes chamado filha, permitireis vos beije as mãos generosas, chamando-vos pai, pelas afinidades mais santas do coração. Acabastes de invocar um nome
que me obriga a chorar de emoção, no tumulto das recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual o fiz sempre no carinhoso avô que relembrastes agradecido. Também eu venho de Roma, pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortunado, quando a mocidade parecia sorrir-me em plena floração primaveril. Abandonada e só, receberei por certo da vossa experiência nas estradas da vida o bom conselho que me habilite a fixar-me em qualquer parte, a fim de cumprir a missão de mãe junto deste pobre inocentinho. Desde Roma, venho experimentando a mais atroz necessidade de me comunicar com um coração afetuoso e amigo que me possa orientar e esclarecer. Nas minhas caminhadas encontrei por toda parte homens impiedosos que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha castidade, mas roguei insistentemente a Jesus e a oportunidade de encontrar um espírito benfazejo e cristão que me fortalecesse. Então imaginem, né, a Célia, desde aquele momento lá na cena, né, na casa dela, com a mãe, com a Atéria, só encontrou dificuldade, ambiente hostil, situações difíceis na vida dela. Pela primeira vez desde então, a não ser, né, no caso da visita espiritual do avô, mas pela primeira vez ela está se encontrando com alguém que realmente dá um conforto, uma tranquilidade para que ela pudesse relaxar. E aí é o que ela está falando para ele, né? Sentindo-se tomada de inexplicável confiança, enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar, a filha de Ovídio Lúcio começou a desfiar o seu romance, cheio de lances intensos e comovedores. Confessando-lhe, neta do magnânimo Quinéio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor, narrou-lhe todos os episódios da sua vida, desde as primeiras contrariedades de menina e moça na Palestina, e terminando a longa narrativa com a visão do avô na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Então ela contou desde quando ela estava na Palestina, se apaixonou por Ciro, né, pelo escravo, e tudo, até a noite anterior lá na caverna, na gruta, né, quando o vô apareceu para ela. Ao concluir, tinha os olhos inchados de chorar, como alguém que muito se demorara em alijar do coração o peso da amargura. O ancião alisava-lhe os cabelos comovidamente, como se o fizesse a uma filha, após longa ausência repleta de saudades angustiosas, exclamando por fim: Minha filha, propondo-me confortar-te, é o teu próprio coração de menina, nos mais belos exemplos de sacrifício e coragem, que me consola. Olhem isso, né? Todo mundo, né? Não tem quem não consiga reconhecer isso. E ele que se colocou ali para confortar ela, só dela contar a história do passado dela, ele já percebe que é ela quem, na verdade, ensina ele. É ela quem tem capacidade de ensinar qualquer um com as suas atitudes, com as suas posturas, como ele fala, né? Os mais belos exemplos de sacrifício e coragem consolam ele nas dificuldades da vida dele. E ele segue falando para ela, né? Para mim, que muitas vezes agasalhei o mal e extraviei-me no crime, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos.
Olha aí o que ele está falando, né? Diferentemente da história dele, porque ele tem um passado desviado, né? Também comprometido com erros, comprometido nos erros, né? Então, o sofrimento que ele conta de hoje para ele se justifica pelo passado que ele tinha. Então, significa a justiça dos destinos humanos de quem planta algo de errado, já colhendo algo de contrariedade. Mas no caso da Célia, até agora, tudo que ela contou para ele não demonstra o mínimo desvio, né? Sempre conduta adequada, né? E é o que ele fala, então, no caso dele, que se desviou no crime, é justo. Mas, para o teu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem um heroísmo do céu. E é interessante isso, né? Porque para muitos poderiam categorizar injustiça. Mas para o coração que já sabe que para Deus nada é injusto, porque para Deus tudo está sob a sua vigia. Então, olha como o ancião ali, né, o marinho, encontra na dificuldade dela não uma injustiça dos céus, mas uma oportunidade de provação de um heroísmo. Deus te abençoe o coração fustigado pelas tempestades do mundo antes das florações da primavera. Das alegrias do reino de Jesus, Quinéio Lúcio deverá regozijar-se no Senhor pelos teus heróicos feitos. Sinto que a sua alma, enobrecida na prática do bem e da virtude, segue-te os passos como sentinela fidelíssima. Então ele fala: eu tenho certeza que seu avô te acompanha constantemente pelo grandioso espírito que você é e tem a afinidade, o merecimento que você tem. Depois de longa pausa em que Marinho pareceu meditar no futuro da graciosa companheira, disse paternalmente. Então ele ouviu a história, primeiro falou do reconhecimento dele, né, com a grandiosidade daquele espírito, e agora pensando no futuro dela, né, fala: enquanto narravas teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te neste meu acaso da vida. Compreendendo a tua situação de jovem abandonada e só no mundo, com o pesado encargo de cuidar de uma criancinha acolhida em tão estranhas circunstâncias, aconselhar que voltes ao lar não posso fazê-lo, conhecendo a rigidez dos costumes em determinadas famílias do patriciado. Além disso, a casa paterna considera-te morta para sempre, e a palavra carinhosa de Quinéio Lúcio só poderia ter valor inestimável para nós, que lhe compreendemos o alcance e a sublime revelação. Ante os seus conceitos, temos que admitir a plena inocência de tua mãe, porque o Quinéio Lúcio, né, lá na caverna, falou para ela: esteja convicta de que a tua mãe nunca manchou, né, a moral, a sua conduta. Então, apesar de a Célia achar que em algum momento ela pudesse ter, por envolvimento da situação, acabado sendo realmente a mãe daquela criança, o Quinéio Lúcio, o avô, falou que não. E o Marinho está falando: nós não temos como duvidar. Se o teu avô falou, ele sabia do que estava falando, mas não basta a palavra de um espírito para a gente chegar lá e falar. Temos que admitir a plena inocência de tua mãe, mas se regressares a Roma, a aparição desta noite não bastaria para elucidar todos os problemas da situação, mantendo-se as mesmas características de suspeita a teu respeito. Quer dizer, de que valeria chegar lá e falar assim: não,
não é meu filho, não é filho da minha mãe, porque minha mãe nunca fez nada de errado. Ainda assim, a provável o desfecho, né, seria ainda acharem que Célia estaria mentindo. Então, a suspeita ainda recairia sobre você. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício. Olhem isso, né? Mesmo que a gente um dia esteja convicto de algo, mas se paira a dúvida, aí entra a necessidade de nos sacrificarmos, de nos prejudicarmos, de nos entregarmos às circunstâncias da vida, convictos de que a verdade um dia, que pertence a Jesus, vai aparecer, mas não adianta forçar. Né? Nós muitas vezes somos caluniados, nós somos invadidos por situações na nossa vida que, que parece que nos mostram desafios muito grandes, mas olha essa frase do Marinho. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício, pois a verdade é de Jesus. E vencerá tão logo a sua misericórdia julgue a vitória oportuna. Então, por mais que o mundo se oponha a algumas verdades que nós carregamos e que o mundo não entenda assim, não nos desesperemos. A verdade é imutável. E se pertence a Jesus, vencerá. Mais cedo ou mais tarde, mas quando ele, a sua misericórdia, julgar necessário, frente às nossas imperfeições, frente àquilo que a gente tem que testemunhar, que a gente tem que aprender, que a gente tenha que pagar, seja lá o que for. E ele segue falando, né? Velho conhecedor dos nossos tempos de decadência e desmantelos morais, sei que, ante a tua juventude, quase todos os homens moços, cheios de materialidade, se curvarão com ignominiosas propostas. A destruição do meu lar será sempre um atestado vivo das misérias morais da nossa época. Então, na casa dele mesmo, né, a esposa traiu ele porque pelo assédio daqueles mal intencionados, daquele questor ali, né, na cidade onde ele morava, que se aproveitou e ludibriou e conquistou também alguém, né, que tinha tendências, é claro. Mas ele está deixando claro para a Célia que o vício moral ainda daquela época, e é interessante que ele fala, né, como parecem tempos atuais. A decadência moral daquela época, então desde sempre a humanidade ainda tem muito a corrigir, né, a evoluir, crescer moralmente. Então por isso ele está falando, você vai ser assediado. É normal ainda da humanidade os jovens ainda estarem carregados dessa materialidade que ainda fala mais alto dentro do espírito deles. Ponderando as tuas dificuldades, desejo salvar-te o coração de todos os perigos, evitando-te as ciladas dos caminhos insidiosos. Entretanto, a enfermidade e a decrepitude não me possibilitam mais a tua defesa. Em Minturnes, quase todos me odeiam gratuitamente em virtude das ideias que professo. Um cristão sincero, por muito tempo ainda, terá de sofrer a incompreensão e a tortura dos algozes do mundo, e somente não me levam ao sacrifício nas festas regionais, que aqui se efetuam atenta à minha velhice avançada e dolorosa, de rugas e cicatrizes. Apresentar um velho mísero às feras potentes ou ao exercício dos atletas de devassidão e da impiedade poderia parecer entranhada covardia, razão pela qual me julgo poupado.
Não possuo, pois, nenhuma relação de amizade que te possa valer neste transe. Lembra-te que ainda agora falei-te do meu antigo projeto de levar a filha ao Egito em trajes masculinos, de modo a arrebatá-la deste antro de corrupção e impenitência. Então, ele já lembrando a ela, né, falando que assim, eu não tenho muita esperança de algo tranquilo, de algo bom aqui, nesse ambiente onde ainda muitas dificuldades os cristãos daquela época ainda iriam encontrar. E lembrando que ele falou, né, a própria filha ele pretendia tirar dali, levando como se fosse homem, porque naquele local lá em Alexandria não permitiam mulheres, né? Falando então da dificuldade de encontrar uma solução para cuidar da Célia. Esse gesto de um pai é bem de um coração amoroso em franco desespero quanto ao porvir espiritual desta região da iniquidade. Contemplando a tua inerme juventude carregada de tão nobres sacrifícios, receio pelos teus dias futuros, mas rogo a Jesus que nos esclareça o pensamento. Então, ele mesmo se reconhecendo, né? Eu quero te ajudar, mas eu não sei como, mas nos entregamos a Jesus na dificuldade, na dúvida. Após alguns minutos de recolhimento, a jovem retrucou: Mas, meu desvelado amigo, não me considerais como vossa própria filha? O ancião de Minturnes, no clarão sereno dos grandes olhos, deixou transparecer que entendera a alusão e revidou bondosamente. Compreendo, filha, o alcance de tuas palavras, mas estarás sinceramente decidida a mais este nobre sacrifício? Quer dizer, ele lembrou do que iria fazer com a filha. E aí a Célia mesmo fala, lembra ele, né? Mas se você me considera como filha, como a dizer, né? Eu aceito o que você pretendia fazer com a sua filha. E aí ele fala, mas você está pronta para mais um sacrifício como esse? Porque seria negar a sua identidade, negar a sua condição de mulher, né? E aí ela responde, como não? Se em torno de mim surgem as mais temerosas perseguições? Sim, tuas ações nobilíssimas dão-me a entender que devo confiar nas tuas resoluções. Pois bem, se teu espírito se sente disposto à luta pelo Evangelho, não vacilemos em preparar-te as estradas por vindouras. Ficarás nesta casa pelo tempo que desejares. Se bem esteja convicto de que não tardará muito a minha viagem para o além. Amanhã mesmo entrarás nos teus novos trajes, a fim de facilitar a tua ida para a África no momento oportuno. Então o Marinho concorda em aceitar ela como se fosse, vamos colocar aqui, né, um filho que ele diria que tinha, mas como ele está dizendo, ele não pretende ir com ela para Alexandria porque ele acha, pela debilidade física dele, ele acha que ele não vai tardar muito a desencarnar, mas que ele, a Célia já possa ser considerada como filha do Martim, do Marinho, para que assim que pudesse ela fosse. Então, para Alexandria como um homem, né? Amanhã mesmo entrará em teus novos trajes a fim de facilitar a tua ida para a África no momento oportuno. Serás meu filho aos olhos do mundo para todos os efeitos. Chamarei amanhã a esta casa o pretor de Minturnes, a fim de que ele cuide da tua situação legal caso eu venha a falecer. Tenho o dinheiro necessário para que te transportes a Alexandria e antes de morrer, deixar-te-ei uma carta apresentando-te a Epifânio. Epifânio era aquele quem montou aquele local, né, de convívio cristão
Tudo bem que ele tinha alguns rigores, né, algumas protocolos, que um deles era a questão de não poder entrar mulher ali, mas o Marinho falou, né, eu vou fazer uma carta para que você possa chegar nessa comunidade, apresentar a Epifânio e ele saber quem você é, como sendo o filho dele, como meu sucessor legítimo na sede da nossa comunidade. Lá tendo empregadas todas as derradeiras economias que consegui retirar de Roma nos tempos idos, é possível que não te criem embaraços para que te entregues a uma vida de repouso espiritual na prece e na meditação durante os anos que quiseres. Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por largos anos, durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nesta vida. É interessante a gente pensar aqui uma coisa, né? Os dogmas das religiões, né? Algumas tendências, algumas criações que não muito cristãs já começam a surgir desde essa época. Vocês imaginem, Jesus morreu há pouco mais de 100 anos dessa época em que eles estão vivendo. Os cristãos verdadeiros já encontraram dificuldades, eram muito mais, eu acredito que preparado para grandes testemunhos do que hoje nós estamos, mas mesmo estes cristãos, né, naquele momento, alguns já começaram a dar vazões às suas opiniões mais pessoais, né, ao orgulho, ao egoísmo, e ao que o Marinho está falando. O Epifânio é um pouco enérgico demais ou dogmático na sua maneira de encarar a religião que eles estavam, na verdade, tentando defender, para que ela pudesse ser difundida anos na frente, ali é mais para frente. Até, por exemplo, chegar onde chegou hoje. Hoje a gente vai em qualquer lugar quase que do mundo onde já é aceito o cristianismo e tem uma igreja e tem palavras, versículos por todo lado. Graças, né, a esse esforço desses cristãos dessa época. Mas ele fala, ele é muito assim, muito enérgico, muito dogmático, mas tem sido um grande amigo. Às vezes costuma ser ríspido nas suas decisões, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado, que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Então, ele já identificando algo que era uma tendência não das melhores, que ele entende que os adeptos do cristianismo deveriam combater, mas que aconteciam em determinadas situações. E eu penso que a gente também tem que trazer isso para os tempos de hoje, pensando que o espiritismo, da mesma maneira como o cristianismo redivivo, né, como o consolador prometido que veio, para tentar trazer a essência do cristianismo daquela época, e nós muitas vezes ainda também estamos deturpando algumas verdades ou distorcendo para que a gente não precise, talvez, mexer tanto em algumas zonas de conforto nossa, mas ainda faz parte das nossas sombras, né? Das sombras daqueles que começaram a distorcer o cristianismo primitivo e das sombras que nós carregamos e que, se não tomarmos o cuidado, também vamos distorcer do que o Espiritismo tenta renovar. Mesmo nos dizendo espíritas, nós muitas vezes ainda arrazoamos, né, ou criamos situações para explicar ou para justificar ainda determinadas tendências e dificuldades que nós temos para o lado ainda negativo.
Mas vamos seguindo ali, né, aprendendo com isso, né, que a gente está lendo aqui. Mas, se algum dia fores ferida por suas austeras resoluções de chefe, lembra-te que a humildade é o melhor tesouro da alma, como chave mestra de todas as virtudes, e recorda a suprema lição de Jesus nos braços do madeiro. Então, olha aqui também, se nós também lidamos com essas dificuldades nos tempos de hoje, ou por nossa parte, ou por parte de com quem a gente lida ou a gente se relaciona, mesmo dentro do ambiente religioso, pode ser no espiritismo, pode ser em qualquer igreja cristã, né, ou qualquer outra religião, se nós estamos lidando ou sofrendo consequências de determinações de quem são muito rígidos, muito ríspidos, ele nos lembra, né, qual é o remédio para isso? Qual é o melhor forma, né, de lidar? Então ele fala, ó, lembra-te que a humildade é o melhor tesouro da alma. Em todas as situações, a humildade pode entrar como elemento básico de solução para todos os problemas. Sim, meu amigo, sinto-me abandonada e só no mundo e temo o assédio dos homens pervertidos. Jesus me perdoará a decisão de adotar outros trajes aos olhos dos nossos irmãos da terra. Mas, na sua bondade infinita, sabe ele das necessidades prementes que me compelem a tomar esta insólita atitude. Além do mais, prometo, em nome de Deus, honrar a túnica que vestirei, possivelmente em Alexandria, a serviço do Evangelho. Levarei comigo o filhinho que o céu me concedeu e suplicarei a Epifânio me permita velar por ele sob o céu africano com as bênçãos de Jesus. E aí a Célia então mostra que ela sempre está pronta, né? Para fazer o sacrifício que for necessário. E para sempre mostrar a humildade que que o Marinho recomendou a ela, que ela já possuía, né? E aí, quando ela responde, ele também fala, né? Que o mestre te abençoe os bons propósitos, filha. Respondeu o ancião com uma expressão de júbilo sereno. Ambos se sentiam dominados por intensa alegria íntima, como se fossem duas almas profundamente irmanadas de outros tempos, num reencontro feliz depois de prolongada ausência. Mas os galos de Minturne saudavam os primeiros clarões da madrugada. Beijando as mãos do velho benfeitor, com os olhos rasos de lágrimas, a jovem Patrícia buscou desta vez o repouso noturno com a alma satisfeita, sem as angustiosas preocupações do dia seguinte. Então, olha, pela primeira vez, depois de muito tempo, a Célia consegue, né, encontrar essa alma, desabafar e poder dormir sem as maiores preocupações que estavam constantemente até então assaltando, né, o seu espírito. E agradecendo a Jesus com a oração do seu amor e do seu reconhecimento. No outro dia, a gente pobre daquele arrebalde de Minturnes ficou sabendo que um filho do ancião chegara de Roma para assistir-lhe os dias derradeiros. Então, para a comunidade em Minturnes, realmente era o filho do velho, desse ancião que tinha chegado, imaginando que seria para cuidar do falho do pai, né, nessa fase já do fim da vida dele. Aproveitando os trajes antigos que o seu benfeitor lhe apresentava para resolver a situação, Célia não hesitou em tomar a nova indumentária por fugir à perseguição irreverente de quantos poderiam abusar da sua fragilidade feminina. O velho Marinho apresentava aos raros vizinhos que se interessavam pela sua saúde como sendo um filho muito caro,
e explicando que ele enviuvara recentemente, trazendo o netinho para iluminar as sombras da sua desolada velhice. A filha dos patrícios, travestida agora pela força das circunstâncias num garboso rapaz imberbe, ocupava-se carinhosamente de todos os serviços domésticos, buscando servir ao ancião generoso com a mais desvelada solicitude. Um fato, porém, veio impressionar amargamente o coração sensível de Célia. Então, apesar das condições mais favoráveis da, da, dessa fase da vida da Célia, algo aí veio a chacoalhar um pouquinho de novo. Fosse pelo trato deficiente que recebera até ali, ou pelas provações suportadas em tantas milhas do caminho, o pequenino começou a definhar, apresentando em breve todos os sintomas de morte inevitável. Então, olhem isso, né? O bebê que ela vem carregando desde que saiu de Roma, pelas dificuldades. Imaginem um bebê recém-nascido passando por todas essas caminhadas, sol, dormida ao ar livre ali, né? Ou exposta, né? Às questões do clima ou da natureza. Então, o bebê, que era o Ciro, né? Pegou uma doença aí que já viram que realmente ele estava comprometido, estava prestes também a desencarnar. Debalde, o ancião, empregou todos os recursos ao seu alcance para assegurar a vida bruxuleante do inocentinho. Tocada nas fibras mais sensíveis do seu coração, em virtude das revelações do avô quanto à personalidade de Ciro, olha aqui, ó. Agora, por que a Célia sente ainda mais a questão que está acontecendo com o bebê? Por conta daquilo que o avô dela falou para ela na caverna, revelando que aquele espírito, que aquele bebê, era a reencarnação do espírito do Ciro. A jovem sentiu no íntimo dolorido a repercussão dilatada de todos os padecimentos físicos do pequenino. Desejava amparar-lhe a existência com todas as energias do seu espírito dilacerado, operar um milagre com todas as suas forças afetuosas para arrebatá-lo às garras da morte, mas em vão misturou lágrimas e preces nos seus arrebatamentos emotivos. Então, para que também a gente entenda uma grande lição disso que a gente está vendo. A Célia é um espírito já mais elevado, né? Valoroso, com merecimento. E apesar das orações que ela faz para tentar salvar aquela criança, existem situações que não estão nas nossas decisões, no nosso desejo. Então, existem coisas que somente o alto mais alto, né? Porque existem gradações de cuidados, né? Do alto para conosco. Então, somente decisões mais elevadas sabem os propósitos de tudo. E aquele bebê, então, apesar do merecimento dela, das orações, dos esforços que ela fazia para tentar salvar, né? Ainda assim a gente vai ver que o desenlace não é exatamente como ela gostaria. Em contemplando-lhe a agonia, a criança parecia falar-lhe a alma carinhosa e sensível com um olhar cintilante e profundo, no qual predominavam as expressões de uma dor estranha e indefinível. Por fim, após uma noite de insônia dolorosa, Célia rogou a Jesus fizesse cessar, na sua misericórdia, aquele quadro de intensa amargura. Então, tanto foi que foi evoluindo o quadro daquele bebê que a Célia entendeu, e aí que também entra o valor dessa alma, né? Luta, se desdobra por todos, inclusive pelo bebê, mas quando ela percebe que não é da vontade do pai, aí ela se resigna,
e faz a oração já entendendo e entregando e pedindo que então, por misericórdia, Jesus levasse aquele espírito que estava sofrendo tanto daquela maneira. Cheia de fé, rogava ao Cordeiro de Deus que reconduzisse o seu bem-amado ao plano espiritual, se esses eram os seus desígnios inescrutáveis. Ela, que tanto o amava e tanto se havia sacrificado para conservar-lhe a luz da vida, estaria conformada com as decisões do alto. Como no dia em que o vira marchar para o sacrifício, exposto à perversidade dos homens impiedosos. Como se fora ouvida a sua rogativa dolorosa, cheia de lágrimas de fé e de esperança na bondade do Senhor, o inocentinho fechou os olhos da carne para sempre. Ao desabrochar da alvorada, como se o seu coração fosse uma andorinha celeste, que, receosa das invernias do mundo, remontasse célere ao paraíso. Olhem que interessante isso, né? São considerações que eu acho que na semana que vem até nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Porque nós também, muitas vezes, no que a gente vai aprendendo do Espiritismo, né, das obras de André Luiz, inclusive, a gente pode formar conceitos errados, que leva muito tempo para reencarnar, talvez porque o André Luiz passou todo aquele tempo no umbral. Mas aqui a gente está vendo nessa história, a Célia está se despedindo do mesmo espírito duas vezes na mesma encarnação. Então, ela sofreu com a possibilidade de perder o Ciro, de Ciro ser morto, né? E de maneira injusta, vamos colocar aqui, né, entre aspas, aos olhos do que ele tinha feito naquela vida. E agora, o bebê, que era a reencarnação do mesmo espírito, também ela, quando percebe que é da vontade do alto que aquele espírito tenha que partir de volta, né, para o mundo espiritual, ela de novo se entrega, se resigna e aceita essa a vontade de Deus. E aí, então, o bebê desencarna. Sobre o corpinho enrijecido, a filha de Elvídio carpiu a sua dor intraduzível com lágrimas ardentes, experimentando a amargura das suas esperanças desfeitas e dos seus sonhos maternos desmoronados. Todavia, a palavra sábia e evangélica do ancião de Minturnes ali estava para reerguê-la de todos os abatimentos. E depois da hora angustiada da separação, ela buscou entronizar a saudade no santuário de suas preces humildes e fervorosas. Sim, seu coração carinhoso sabia que Jesus não desampara, nunca. O espírito das ovelhas tresmalhadas nos abismos do mundo e, refugiando-se na oração, esperou que viessem do alto todos os recursos espirituais necessários ao seu reconforto. Os vizinhos humildes impressionavam-se sobremaneira com aquele rapaz, de cujo semblante delicado irradiava-se uma terna simpatia, de mistura à tristeza inalterável que tocava a sua personalidade de singulares encantos. Uma noite serena, quando a alma cariciosa da natureza se havia plenamente aquietado, Célia recolheu-se depois do serão habitual com o generoso velhinho, que lhe era como um pai devotado pelo coração, sentindo que força estranha lhe atormentava o cérebro exausto e dolorido. Dentro em pouco, sem dar-se conta da surpresa e aturdimento, viu-se diante de Ciro, que lhe estendia as mãos carinhosas com um olhar de súplica e reconhecimento intraduzível. Agora eu vou parar por aqui, porque a gente tem muita coisa para a gente ouvir dessa conversa que o Ciro, já em espírito, depois do desencarne do bebê, aparece para Célia nessa noite.
Então, a gente vê que a Célia agora está com o coração mais leve pela presença, né, de um espírito amigo e verdadeiramente afim dela, né, que de plena confiança, mas sofre a perda desse bebê que foi a causa dela ter saído de casa. Imagine, né? Tudo aquilo que aconteceu, ela assumiu pela presença desse bebê. Esse bebê era o espírito do amor dela, e agora esse espírito parte de novo para o mundo espiritual e vai agora espiritualmente já reencontrar com ela e dizer algumas coisas que a gente vai então conversar na semana que vem, certo? Combinado. Nós vamos voltar então a partir daqui, quando o Ciro começa a falar com o Célio. Tá Alguma bom? questão, alguma observação que vocês queiram fazer? Não, capítulo lindíssimo, né? É É, isso. é uma história impressionante, né, Adila? E com cada dia aí a gente vai se encantando mais com toda essa história que é parte de uma grande alma que passou aqui entre a Terra, né? E nos deixa esse exemplo para que a gente possa aprender com a conduta dela, né? Com essa experiência dela e que a gente consiga assimilar muito bem tudo isso que a gente está lendo aqui, né? Certo? Certo. Então, maravilha, gente. Agradecemos a Deus aqui por mais essa oportunidade. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até semana que vem. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.